sua imunda. Você fede a terra, a fracasso e a tudo que eu mais desprezo nesse mundo. Você é uma mancha na minha vista. A bota de couro de jacaré legítimo, bico fino, polida com esmero e custando mais do que um trabalhador rural, ganhava em 3 anos de sol a sol, chutou a mochila de pano surrada com violência desmedida. As poucas roupas de Maria rolaram pela poeira vermelha, fina e oleosa do chão do posto de gasolina, misturando-se a bitucas de cigarro, manchas antigas de diesel e chicletes pretos de sujeira. Ei, eu tô falando com você. Olha para mim quando eu dirijo a palavra a você, sua retirante de 5ª categoria. Ou você é surda, além de burra e pobre. Tiago Cavalcante avançou um passo largo, invadindo agressivamente o espaço pessoal dela. O cheiro que emanava dele era uma mistura enjoativa e cara de perfume importado amadeirado, suor azedo de quem bebeu a noite toda e o hálito inconfundível de cerveja quente consumida logo cedo para curar a ressaca. Ele mastigava um palito de dente com a arrogância de quem é dono do mundo, dono das pessoas e dono da verdade. A mulher, vestida com uma camisa de flanela xadrez gasta, 2 números maiores que seu corpo magro e uma calça jeans encardida permanentemente pela terra do cerrado, não recuou 1 milímetro sequer. Ela se abaixou devagar, com uma calma que irritava. Pegou uma camiseta branca do chão, que agora estava marrom, sacudiu a poeira com movimentos lentos e deliberados e ergueu os olhos. Acho que o senhor derrubou isso aqui junto com a sua educação, moço. Ela apontou para o chão vazio, para a dignidade dele que não existia. Tiago piscou, confuso por um segundo, seus neurônios lentos pelo álcool tentando processar a audácia. Quando entendeu o insulto, ele riu. Mas foi um som seco, incrédulo, que ecoou sob o sol escaldante e impiedoso do meio-dia no interior de Goiás. Você tem língua afiada para uma boia fria, hein? Você faz ideia de onde está pisando, sua desgraçada? Sabe de quem é esse chão, esse asfalto, essa bomba de gasolina e até a sombra que você está usando para não torrar nesse sol do inferno? Sei, de alguém que esqueceu que a terra é para quem planta, cuida e colhe, não para quem humilha quem trabalha nela para botar comida na mesa dos outros. A resposta veio árida, seca e cortante como o clima do cerrado na época da seca. Os olhos dela, castanhos e profundos, fixaram-se nos dele sem piscar, com uma intensidade vulcânica que fez Tiago sentir um calafrio percorrer a espinha. Uma sensação estranha, gélida, de dúvida e perigo que ele não experimentava desde que era criança e tinha medo do escuro. Você está me desafiando? É isso mesmo que eu estou ouvindo, sua vadia de beira de estrada? Estou te dando um conselho de graça e olha que conselho bom é coisa rara. Pegue sua caminhonete de luxo, essa que o papai comprou, e vá embora antes que cometa um erro jurídico, moral e criminal do qual não possa voltar, nem com todo o dinheiro do mundo. As risadas forçadas dos 2 jagunços armados atrás dele, que até então se divertiam com a cena como se assistissem a um circo, cessaram abruptamente. O silêncio tomou conta do pátio do posto Santa Rita. O frentista parou a bomba de combustível, a mão congelada no gatilho, gotas de diesel pingando no chão. Um caminhoneiro que comia um salgado gorduroso na lanchonete largou o lanche no prato de plástico. Ninguém ousava respirar alto. O ar estava pesado, carregado de eletricidade estática, poeira e perigo iminente. Erro? Jurídico? Tiago deu uma gargalhada forçada, o rosto ficando vermelho de ódio e insolação. O único erro aqui é sua mãe não ter te abortado no meio do mato e te jogado para os urubus. Ele avançou mais, o dedo indicador com um anel de ouro maciço com o brasão da fazenda apontado para o nariz dela, tremendo de raiva. Escuta aqui, e escuta bem para não esquecer.
Meu pai é Rodolfo Cavalcante, o barão da soja, o rei do Centro-Oeste. Ele comprou a Polícia Civil, a Polícia Militar, o prefeito, o juiz da comarca, o promotor e até o ar que você respira nessa cidadezinha miserável. Eu posso te pegar agora, te jogar num silo de grãos e te enterrar viva sob 50 toneladas de soja transgênica e ninguém, absolutamente ninguém, vai nem perguntar seu nome, nem acender uma vela para sua alma. Pode tentar, mas sugiro que verifique a legislação vigente, especificamente os artigos sobre ocultação de cadáver, homicídio triplamente qualificado por motivo torpe e sequestro, antes de fazer ameaças em público com tantas testemunhas oculares. Legislação. Ele cuspiu a palavra no chão como se fosse veneno amargo. A lei aqui sou eu. A Constituição aqui é o calibre 38 que eu carrego na cintura, boneca. E a sentença quem dá sou eu, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. A mulher ajeitou a mochila no ombro com uma calma glacial, quase sobrenatural. A poeira vermelha de Santa Rita do Pouso cobria tudo ao redor. Os carros, as bombas, as placas, as árvores. Mas não conseguia cobrir a postura ereta, digna e desafiadora dela. A sentença final nunca cabe aos réus, Tiago. E você já está condenado, só ainda não foi notificado pelo oficial de justiça do destino. Tiago travou o maxilar, os dentes rangendo audivelmente, como pedras se chocando. A mão direita foi instintivamente para a cintura, tateando o volume frio da pistola sob a camisa polo de marca. Os jagunços atrás dele colocaram as mãos nas espingardas. O momento do massacre parecia ter chegado. O tempo parou. Você vai sumir daqui agora. Se eu te ver de novo nas minhas terras, na cidade, na estrada ou num raio de 100 quilômetros da minha fazenda, você vira adubo para a safra do ano que vem. Entendeu, sua lixeira? A mensagem foi recebida e devidamente anotada. Ela virou as costas, sem pressa, sem correr, sem demonstrar o tremor que suas mãos queriam ter. Caminhou em direção à estrada de terra batida, que levava aos alojamentos precários dos trabalhadores temporários, seus passos levantando pequenas nuvens de poeira ocre a cada movimento. Tiago, bufando como um touro, chutou um cone de sinalização com tanta força que o plástico rachou, voando longe e batendo numa bomba de gasolina. Isso não acabou! Fica esperta, retirante! Eu vou ficar de olho em você! Eu tenho olhos em todo lugar! O motor da Dodge Ram preta, gigantesca e ameaçadora, rugiu como uma besta ferida sendo acordada. Os pneus cantaram no asfalto quente, levantando uma nuvem de poeira ocre e fumaça preta de escapamento, que engoliu o posto de gasolina, sufocando quem ficou para trás na tosse e na humilhação. Mas como uma simples trabalhadora rural, uma retirante sem eira nem beira, vinda do nada, teve a audácia suicida de enfrentar o herdeiro do maior latifúndio do Centro-Oeste brasileiro. A resposta não estava naquela estrada empoeirada e esquecida por Deus. A resposta estava a 600 quilômetros dali, em um gabinete refrigerado, silencioso e asséptico no 10º andar do Tribunal Regional Federal, em Brasília, exatamente 3 semanas antes. Ali, ajustando a toga preta de seda sobre o ombro e sentindo o ar-condicionado manter exatos 22 graus, a doutora Clarice Vega analisava um documento que queimava suas mãos mais do que fogo em palha seca. Um dossiê sigiloso que mudaria a história daquela região. Se você quer entender como essa mulher corajosa desafiou a morte e desmontou, peça por peça, a maior rede de trabalho escravo contemporâneo e corrupção agrária do país, inscreva-se no canal agora e ative o sininho. A justiça está apenas começando e você não vai querer perder o final surpreendente dessa história real. Clarice Vega, juíza federal da 4ª Vara Criminal, conhecida nos corredores de mármore de Brasília por sua linha dura,
técnica e inegociável contra o crime organizado, jamais imaginou que o passado bateria à sua porta com tanta violência naquela terça-feira chuvosa e cinzenta. Seu gabinete era um santuário de vidro, aço e madeira nobre. A vista para a esplanada dos ministérios era imponente, mas ela mal olhava para fora naquele dia. Sua mesa estava organizada com precisão cirúrgica militar. Processos empilhados por prioridade e cor, caneta de ouro descansando sobre o bloco de notas de couro, o notebook criptografado aberto em uma decisão liminar. Ela revisava uma liminar complexa sobre crimes ambientais na Amazônia, quando o envelope pardo, grosso, pesado e amassado foi deixado em sua mesa por um estagiário pálido e visivelmente nervoso. Sem remetente, sem selos oficiais. Apenas um carimbo vermelho em letras garrafais que gritava: urgente, pessoal e confidencial, para os olhos da doutora Clarice. Ao abrir o lacre com o abridor de cartas de prata, dezenas de fotografias deslizaram e se espalharam sobre o vidro frio da mesa. As imagens eram um soco no estômago, um chute na alma. Corpos de homens esqueléticos queimados pelo sol impiedoso, pele descascando em feridas vivas e purulentas, mãos calejadas, deformadas e sangrando. Barracos de lona preta, erguidos no meio do mato fechado, sem banheiro, sem água potável, cercados por lama e fezes. Homens armados com fuzis e uniformes táticos, vigiando trabalhadores acorrentados pelos pés a troncos de árvores. E no centro de uma das fotos, brindando com uma taça de cristal cheia de champanhe, em uma varanda luxuosa com piscina, um rosto que ela conhecia, odiava e temia. Rodolfo Cavalcante. Clarice sentiu o ar faltar em seus pulmões, como se o oxigênio da sala tivesse sido sugado. O tempo parou e retrocedeu. 25 anos. Um quarto de século havia se passado desde aquele telefonema na madrugada que destruiu sua infância e moldou seu destino. Desde o dia em que o carro do seu pai foi encontrado carbonizado, transformado em sucata retorcida, numa estrada vicinal de Goiás, com um corpo irreconhecível dentro. Antônio Vega, auditor fiscal do trabalho. Um homem íntegro, que usava ternos baratos e acreditava na lei acima da ganância, acima do poder, acima de tudo. Um pai que lia histórias para ela dormir e dizia que a justiça era a maior virtude que um ser humano poderia ter. O laudo oficial da época, assinado às pressas por um delegado que dirigia um carro importado incompatível com o salário público, dizia: acidente por falha elétrica no motor. Mas a mãe de Clarice morreu anos depois, consumida pela tristeza, ainda sussurrando a verdade em seus pesadelos noturnos. Foi queima de arquivo, minha filha. Seu pai ia resgatar 200 homens. Eles não podiam deixar ele falar. Eles queimaram ele vivo para dar o exemplo. Clarice forçou-se a ler o relatório anônimo e datilografado que acompanhava as fotos macabras. O texto, escrito com urgência, detalhava um esquema brutal e sofisticado de exploração humana. Aliciamento de trabalhadores pobres no sertão do Nordeste com promessas falsas de salários altos e benefícios. Transporte desumano em caminhões de gado, viajando dias sem parar. Dívidas impagáveis criadas artificialmente, cobradas por comida podre e ferramentas quebradas. Retenção de documentos de identidade. Tortura física e terror psicológico diário. E agora algo novo e ainda mais perverso, o uso sistemático de chuva de veneno. Aviões agrícolas despejando agrotóxicos proibidos, cancerígenos e letais diretamente sobre as casas, escolas e plantações de pequenos agricultores familiares que se recusavam a vender suas terras para o barão da soja, forçando-os a sair, a vender por migalhas ou a morrer tossindo sangue. O denunciante terminava com um aviso desesperado, quase uma súplica.
A justiça local é cega, surda, muda e muito bem paga. O barão janta com o desembargador aos domingos e caça javalis com o delegado nos feriados. Só uma intervenção federal radical, de fora do sistema viciado, pode parar isso. Ou você age agora, doutora Clarice, ou mais sangue inocente vai regar a soja de exportação que alimenta o mundo. Clarice fechou a pasta com força, o som estalando na sala silenciosa. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de uma fúria fria, calculada e letal, que corria em suas veias como gelo. Ela sabia exatamente o que aconteceria se seguisse o protocolo burocrático padrão. Mandaria a Polícia Federal com um mandado oficial de busca. Os olheiros do barão, infiltrados na polícia e na cidade, avisariam horas antes. Os gatos fugiriam com os trabalhadores para o meio da mata fechada. A fazenda estaria limpa, varrida e organizada quando a viatura chegasse. O barão sairia rindo, fumando seu charuto, oferecendo café aos agentes, intocável em seu castelo. Não, dessa vez não. Para pegar um homem como Rodolfo Cavalcante, um predador alfa, ela precisava de provas irrefutáveis. O livro caixa negro da contabilidade paralela. A lista de pagamentos de propina para o judiciário local. As gravações das ordens de execução e tortura. Provas que ele guardava às 7 chaves onde a justiça comum não alcançava. Vou entrar lá. Vou descer ao inferno e trazer o diabo acorrentado, ou não me chamo Clarice Vega. A decisão saiu de seus lábios num sussurro sólido, pesado e definitivo, como uma sentença transitada em julgado. Não havia recurso. Ela abriu o cofre camuflado atrás de um quadro abstrato em sua sala. Retirou uma foto antiga, amarelada pelo tempo e gasta nas bordas. Ela, menina de tranças e vestido rodado, segurando a mão do pai num domingo de sol no parque da cidade. Ele sorria, orgulhoso da filha que dizia que queria ser doutora da lei quando crescesse para prender os homens maus. Prometi que não deixaria sua morte ser em vão, pai. Demorou. Mas chegou a hora de cobrar a dívida com juros e correção monetária. Clarice despiu a persona da magistrada intocável ali mesmo, no meio do gabinete. No banheiro privativo de seu apartamento funcional, a transformação radical começou. O cabelo liso, brilhante, tratado em salões caros, toda semana com produtos importados, foi lavado com sabão de coco agressivo e deixado secar ao vento, ganhando volume, frizz e um aspecto ressecado e maltratado. A maquiagem corretiva, a base e o batom de marca saíram, revelando as olheiras naturais e profundas de noites mal dormidas, estudando processos complexos. As unhas, sempre feitas, polidas e impecáveis, foram cortadas rente à carne com um cortador cego, deixando bordas irregulares. Ela saiu ao jardim do prédio e esfregou terra preta úmida nas cutículas e nas rachaduras dos calcanhares, até que a sujeira parecesse parte integrante de sua pele. Uma tatuagem de miséria e trabalho duro que não sai com água e sabão. O guarda-roupa de grifes italianas, terninhos de seda e alfaiataria sob medida deu lugar a sacolas de feira de plástico. Calças jeans de marca genérica, compradas em um atacadão popular, largas, sem corte e desbotadas. Camisetas de algodão barato que pinicavam a pele e já vinham com cheiro de fábrica chinesa. Botas de trabalho gastas, com o couro rachado e o solado descolando. Compradas em um brechó de periferia por R$ 30. Documentos falsos de alta qualidade, conseguidos através de contatos antigos e leais da inteligência policial, foram inseridos na carteira de plástico barato com zíper quebrado. Nome: Maria da Silva. Origem: interior do sertão da Bahia. Profissão: trabalhadora braçal rural. Antecedentes: nenhuns. Família: nenhuma. Invisível, uma estatística, um número. Clarice olhou no espelho pela última vez. A juíza federal, doutora Clarice Vega, sumira completamente. No reflexo, restava apenas Maria.
Uma mulher com o peso do mundo nos ombros, a pele marcada, graças a uma maquiagem de efeitos especiais sutil, mas convincente, e a determinação de uma tempestade prestes a desabar nos olhos. Perfeita, irreconhecível, perigosa. O ônibus clandestino cruzou a divisa do estado de Goiás às 3 da manhã de uma quarta-feira. O veículo era uma sucata ambulante, um dinossauro de metal enferrujado. O ar-condicionado estava quebrado há anos e o calor humano dentro do veículo hermeticamente fechado era sufocante, quase sólido, uma parede de ar quente. O cheiro era uma mistura densa e nauseante de suor, comida azeda, diesel queimado entrando pelas frestas do assoalho e esperança frustrada. Clarice estava sentada no fundo, no banco sobre a roda, espremida entre caixas de papelão amarradas com corda de sisal e sacolas de roupas de plástico. A estrada esburacada e sem manutenção fazia o ônibus pular violentamente a cada metro. Seus dentes batiam e seus ossos doíam a cada solavanco seco. Pela janela suja de barro vermelho, a escuridão do cerrado era quebrada apenas pelos faróis cegantes dos caminhões cegonheiros gigantescos, bitrens de 9 eixos que passavam em alta velocidade na direção oposta, carregados de grãos até a borda. O ouro verde, soja, a riqueza que sustentava o PIB do país, que pagava os luxos da capital e escondia a miséria absoluta de quem a plantava e colhia. Ao amanhecer, com o sol nascendo vermelho sangue, a paisagem se revelou em toda a sua glória monótona e assustadora. Quilômetros e mais quilômetros de monocultura industrial. Um oceano verde estático, sem uma única árvore nativa, sem um único arbusto, sem um único pássaro voando no céu. Apenas a planta baixa, geneticamente modificada e uniforme, estendendo-se até onde a vista alcançava, engolindo o horizonte e a biodiversidade. Terra maldita, terra de sangue e lágrima. A mulher sentada ao seu lado murmurou baixo, como se rezasse um terço proibido. Era uma senhora negra, de rosto vincado pelo sol como um mapa de estradas antigas e dolorosas, segurando um terço de plástico azul com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. "Por que a senhora diz isso, minha mãe?" Clarice perguntou, testando e adotando o sotaque arrastado, humilde e cauteloso que treinou por dias ouvindo gravações. "Porque essa terra bebe sangue, minha filha. Bebe mais sangue que água da chuva. Meu marido veio para cá faz 10 anos, cheio de sonho, achando que ia voltar rico, com dinheiro para reformar nossa casinha e comprar uma vaca. Voltou num caixão lacrado de madeira barata, pago pela prefeitura. O patrão disse que foi doença do pulmão, pneumonia aguda." Ela virou o rosto para Clarice, os olhos cheios de lágrimas antigas que nunca secaram e nunca secariam. "Mentira. Foi o veneno. O pó que eles jogam de avião amarelo. Mata o bicho, mata o mato, mata o rio e mata a gente por dentro, devagarzinho, corroendo o pulmão até a pessoa cuspir pedaço." A mulher apertou o terço contra o peito, buscando consolo onde não havia. "Você tá indo para Santa Rita do Pouso? Não tá, menina?" "Tô. Procurar lida na colheita. Dizem que estão pagando bem, que tem vaga." A senhora olhou para ela com uma piedade genuína, dolorosa, de quem vê um cordeiro indo para o matadouro. "Cuidado com os homens do barão, menina. Cuidado. Eles não têm Deus no coração. Eles acham que são donos da gente, donos da nossa vida, da nossa morte e da nossa alma." O ônibus freou bruscamente, jogando todos os passageiros para a frente. Uma placa de metal enferrujada, crivada de marcas de balas de grosso calibre, como se fosse alvo de treino, anunciava a chegada ao inferno na terra. "Santa Rita do Pouso, propriedade do progresso. Aqui o Brasil cresce." A cidade não era uma cidade no sentido normal da palavra. Era um acampamento de guerra disfarçado de município. Um amontoado de casas pobres, cobertas de poeira vermelha,
orbitando como satélites tristes e dependentes em volta dos gigantescos silos prateados da agroindústria Cavalcante, que brilhavam ao sol como catedrais futuristas do capitalismo selvagem. Caminhonetes de luxo de R$ 400 mil, com ar-condicionado e vidros blindados, dividiam as ruas esburacadas com carroças puxadas por cavalos magros e bicicletas velhas sem freio. Clarice desceu do ônibus com sua mochila pesada nas costas. O calor de 38 graus bateu nela como uma marreta física, tirando seu fôlego. O ar era seco, difícil de respirar, e tinha um gosto metálico, químico, de veneno suspenso que arranhava a garganta e ardia nos olhos. Ela caminhou pela avenida principal, observando tudo com olhos treinados de investigadora. O medo era palpável, quase uma entidade física caminhando entre as pessoas nas calçadas. Os moradores não conversavam, não riam. Não havia música tocando nos bares. Quando os carros da segurança privada da fazenda passavam, picapes pretas com giroflex desligado e homens de óculos escuros e escopetas no banco do carona, as pessoas baixavam a cabeça e olhavam para o chão, parando de andar, como servos feudais reverenciando seus senhores cruéis. Era um campo de concentração a céu aberto, sem cercas visíveis, mas com grades mentais intransponíveis. Clarice precisava de um lugar para ficar. E, mais importante, de informações seguras. Entrou na Venda do Chico, um comércio escuro, sujo e abafado, que vendia de cachaça barata a ferramentas agrícolas, passando por comida enlatada vencida. O dono, um homem calvo com uma cicatriz feia e grossa no antebraço e olhos desconfiados de quem já viu muita coisa ruim, a atendeu sem esboçar um sorriso, limpando o balcão com um pano encardido. "Tem quarto para alugar por aqui, moço?" Ele a mediu de cima a baixo, avaliando se ela era problema, polícia ou apenas mais uma coitada. "Depende. Quem é você? De onde veio com essa mochila?" "Sou Maria. Vim da Bahia trabalhar. Tô precisando de teto." "Trabalhar para quem? Pro barão?" "Para quem pagar. Preciso comer, preciso viver." O homem cuspiu num balde de metal no canto, um som nojento. "Se for pro barão, dorme no alojamento da fazenda, lá no meio do mato, nos barracos. Se não for, não tem trabalho aqui. Ele comprou tudo. As outras fazendas, o armazém, a padaria, tudo. Quem não vendeu, morreu ou foi embora." Clarice insistiu, mantendo a postura humilde e o olhar baixo. "Deve ter alguém que não vendeu. Sempre tem um teimoso em todo lugar." O homem parou de limpar o balcão. Olhou para os lados, verificando a rua, verificando se estava sendo ouvido pelas paredes. Baixou a voz até um sussurro rouco. "Tem a dona Sebastiana. Lá na Baixada do Rio, depois da ponte quebrada. Ela é teimosa, feito uma mula velha, mas a casa dela tá marcada." "Marcada como? Tinta? Pior. O avião passa abaixo lá todo dia, para limpar a praga, dizem eles. Mas é para fazer ela sair, para envenenar a vida dela até ela desistir. Ninguém chega perto de lá." Clarice agradeceu e comprou uma garrafa de água quente, pagando com notas amassadas e sujas que preparou antes. Enquanto saía, viu um cartaz enorme na parede, bem iluminado por uma lâmpada fluorescente que piscava. "Rodolfo Cavalcante, o homem que alimenta o mundo. Vote para senador." A foto mostrava o vilão sorrindo num campo de soja perfeito, segurando uma espiga, com a bandeira do Brasil ao fundo tremulando. O sorriso era o mesmo das fotos do dossiê, o sorriso de quem se acha um Deus intocável, acima do bem e do mal. No dia seguinte, Clarice foi até o posto de gasolina tentar conseguir uma carona ou informação sobre os horários dos caminhões que levavam os trabalhadores para as frentes de trabalho. Foi quando o destino, ou a má sorte, colocou Tiago Cavalcante em seu caminho e a confrontação explosiva aconteceu.
A cena do confronto no posto se espalhou pela cidade como fogo em palha seca em dia de vento. Em menos de uma hora, todos sabiam, todos comentavam aos sussurros. A doida que enfrentou o Tiaguinho vai amanhecer com a boca cheia de formiga no canavial. Corajosa, mas morta. Clarice sabia que tinha chamado atenção demais. Tinha quebrado o protocolo de invisibilidade que um agente infiltrado deve manter. Mas, ao mesmo tempo, precisava estabelecer contato com os oprimidos, mostrar que não tinha medo para que confiassem nela. O medo isola, a coragem atrai. Caminhou até a casa de Dona Sebastiana sob o sol inclemente do meio-dia. Era um sítio pequeno, uma ilha de resistência verde, cercada pela imensidão sufocante e amarela da soja da fazenda Cavalcante que avançava até a cerca. O telhado da casa tinha remendos de plástico preto. As árvores frutíferas no quintal, mangueiras, cajueiros, estavam secas, as folhas queimadas e retorcidas por algum produto químico potente, os galhos parecendo dedos esqueléticos apontando para o céu. Bateu palmas no portão de madeira velha e carcomida por cupim. Uma mulher idosa, mas forte, com braços definidos e musculosos de quem já capinou muito alqueire de terra na vida, apareceu na varanda. Segurava uma enxada afiada como se fosse uma lança de guerra, pronta para defender seu castelo. Quem é? O que quer aqui? Se for gente do barão, pode dar meia volta. Me chamo Maria. Me disseram na venda do Chico que a senhora aluga quarto. Não alugo mais nada. Vão derrubar tudo semana que vem. O oficial de justiça já trouxe o papel de reintegração de posse falsa. O oficial de justiça trabalha para o barão? Sebastiana estreitou os olhos, desconfiada, analisando a postura da estranha. Todo mundo aqui trabalha para o barão, menina. Menos eu. E, pelo visto, você, se for a tal da doida do posto que o povo está comentando. Como a senhora sabe tão rápido? O vento traz notícia rápido aqui, mais rápido que internet. Disseram que uma forasteira peitou o Tiago, humilhou ele na frente dos capangas e deixou ele sem fala. É você mesma ou é história de pescador? Sou eu. Ele derrubou minha roupa e eu não gostei. Sebastiana soltou a enxada, apoiando-a na parede descascada. Um sorriso triste, quase imperceptível, apareceu em seu rosto cansado e marcado pelo tempo. Você é corajosa, ou muito burra, ou tem pacto com o diabo. Entra logo, antes que o drone de vigilância passe e veja a gente conversando. A casa por dentro era simples ao extremo, quase espartana. Chão de cimento queimado vermelho, móveis antigos de madeira maciça feitos à mão. Mas havia uma dignidade impressionante na limpeza absoluta e na organização. Um cheiro de café fresco e forte tentava combater o cheiro químico e ácido que vinha de fora, impregnado nas paredes. Aceita um café? É fraco. A gente está economizando o pó porque o dinheiro está curto, mas é quente e feito no fogão a lenha. Aceito, obrigada. Café é vida. Enquanto bebiam o café em canecas de esmalte lascadas, sentadas na mesa de madeira, Sebastiana contou sua história, a voz embargada de revolta e dor contida. Eles querem essa terra porque aqui tem a única nascente de água limpa que sobrou na região inteira. O barão desviou o curso do rio principal lá em cima, construiu uma barragem ilegal para irrigar a soja dele. O povo da vila está bebendo lama e água de caminhão-pipa. Mas essa nascente aqui é minha. É da minha família há 100 anos, desde meu avô. Eles envenenam minha água, matam minhas galinhas, jogam glifosato puro no meu telhado de madrugada com o avião passando rasante para me assustar. Sebastiana levantou as mangas da blusa de algodão. Mostrou manchas escuras, quase negras, e feridas abertas na pele dos braços que não cicatrizavam e sangravam. Isso aqui é o presente do vizinho rico. Intoxicação crônica foi o que o médico da capital disse quando consegui ir lá escondida.
Mas o médico daqui, amigo de pôquer do prefeito, disse que é alergia a sabão em pó e mandou eu trocar de marca. Clarice sentiu a raiva ferver novamente, uma queimação no peito que subia pela garganta. Ela conhecia aquela tipificação penal de cor: lesão corporal grave, tentativa de homicídio, crime ambiental doloso. E seu marido, Dona Sebastiana, onde ele está? A velha olhou para uma foto em preto e branco na parede. Um homem negro, forte, sorrindo ao lado de uma colheita farta de milho antes da soja chegar. Morreu ano passado, câncer no estômago, engoliu tanto veneno trabalhando sem máscara para eles antes da gente brigar e ele ser demitido, que o corpo não aguentou. O barão mandou uma coroa de flores chique, enorme, e R$ 50 para ajudar no enterro. R$ 50 pela vida de um homem bom que trabalhou 30 anos para ele. A idosa olhou fixamente para Clarice, estudando seus traços, seus olhos, sua alma. Sabe, menina, você me lembra ele. Quem? Um homem que passou aqui muito tempo atrás. Um fiscal do governo federal. Homem sério, usava óculos fundo de garrafa, falava bonito, usava palavras difíceis. Ele sentou nessa mesma cadeira que você tá, bebeu desse mesmo café nessa mesma caneca e prometeu, olhando no fundo do meu olho, que ia acabar com a safadeza deles, que ia trazer a lei para cá. Clarice congelou. O coração parou por um segundo e depois disparou descompassado, batendo contra as costelas. As mãos suaram frio. Antônio? O nome dele era Antônio? Isso mesmo, seu Antônio. Doutor Antônio Vega, um santo homem. Os olhos de Sebastiana marejaram, lágrimas escorrendo pelas rugas profundas. Ele era bom. Anotou tudo num caderno preto pequeno, tirou foto. Falou com os trabalhadores escondido na mata. Disse que tinha prova para prender todo mundo, do capataz ao dono. 2 dias depois, acharam ele queimado dentro do carro oficial na estrada do Boi Morto. Disseram que o carro pegou fogo sozinho, pane elétrica. Mas a gente sabe. Carro não grita socorro antes de queimar. Carro não tem marca de bala na lataria. Clarice colocou a xícara na mesa com extremo cuidado, como se fosse de cristal. O som da cerâmica batendo na madeira foi o único ruído na sala por um longo e pesado momento. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um segundo e tomou a decisão mais perigosa de sua vida. Dona Sebastiana, eu preciso te contar uma verdade. Eu não sou Maria e eu não vim colher soja. A velha a encarou, confusa, secando as lágrimas com um avental. Eu sou Clarice Vega, sou filha do Antônio. Sebastiana levou a mão à boca, sufocando um grito de espanto. O choque foi físico. Ela cambaleou para trás, apoiando-se na pia. Minha Nossa Senhora, a menina dele, a Clarinha que ele falava com tanto orgulho? Sou eu, a Clarinha cresceu. Ele falava tanto de você. Mostrou uma foto 3x4 que carregava na carteira, junto com a imagem de São Jorge. Dizia que você ia ser doutora, que ia ser importante. As 2 mulheres se levantaram e se abraçaram no meio da sala humilde, sob o teto remendado. Um abraço de décadas, de luto compartilhado, de 2 gerações feridas pelo mesmo monstro, unidas pela dor e pela sede de justiça. Vim terminar o que ele começou, sussurrou Clarice no ouvido da senhora, sentindo o cheiro de sabão e fumaça de lenha. Vim buscar justiça, vim cobrar a conta. Sebastiana se afastou, segurando os ombros de Clarice com força. O medo agora estampava seu rosto, substituindo a esperança. É perigoso demais, menina. O Rodolfo tá 1000 vezes mais poderoso do que era na época do seu pai. Agora ele quer ser senador da República. Ele tem exército particular, tem drone, tem tudo. Ele vai ser presidiário. Mas eu preciso das provas. As provas que meu pai não conseguiu entregar. Onde fica o escritório central? Onde eles guardam os registros antigos que não podem ser digitalizados? Na Casa Grande.
mas é uma fortaleza. Cerca elétrica de alta voltagem, câmera térmica, guarda armado com fuzil dia e noite, cachorro treinado para matar. Sempre tem um jeito, sempre tem uma brecha. A arrogância deles é a brecha. Sebastiana pensou por um momento, mordendo o lábio, buscando na memória. Tem o galpão velho, onde funcionava a antiga usina de beneficiamento de algodão, lá perto da pista de pouso clandestina, onde os aviões descem com pó branco. Eles usam aquilo de arquivo morto. O povo que trabalha lá dentro, os faxineiros, dizem que o que não pode ser digitalizado por causa do crime, fica lá. Papel velho, escritura falsa, caderno de pagamento de propina. É para lá que eu vou, hoje à noite. A noite no Cerrado é escura como o breu absoluto. Sem a poluição luminosa da cidade, as estrelas brilham frias e distantes, testemunhas mudas da barbárie. Clarice vestiu roupas pretas táticas que trouxe escondidas no fundo falso da mochila. Um boné cobrindo todo o cabelo, luvas finas de látex preto. Sebastiana desenhou um mapa rudimentar na terra batida do quintal, iluminado apenas pela lua minguante. Aqui é a cerca principal. Tem um buraco que as antas fizeram para entrar e comer a soja, perto do pé de pequi gigante que foi queimado pelo raio. Dá para passar rastejando se você for magra e não tiver medo de cobra. O galpão fica a 500 metros dali, em linha reta, atravessando o campo. Clarice checou o equipamento tecnológico escondido no forro da mochila, itens que a Maria jamais teria. Uma microcâmera de alta resolução presa no botão da camisa, gravador digital de longa duração e alta fidelidade. Celular com bateria extra e aplicativo de transmissão criptografada direta para o servidor da PF. Se eu não voltar até o amanhecer, dona Sebastiana, eu sei. Se você não voltar, eu sumo no mundo, mas vou rezar. Vou rezar para o seu pai te guiar e te cobrir com um manto invisível. A travessia foi um pesadelo sensorial e físico. O campo de soja era denso, alto, batendo na cintura. As folhas eram afiadas e cortavam a pele exposta como navalha. O cheiro de agrotóxico era intenso, impregnado no solo, subindo com o calor retido da terra e causando náuseas, tontura e dor de cabeça imediata. Clarice rastejou pela terra úmida e cheia de insetos, ouvindo o som distante e ameaçador das rondas de moto dos seguranças, o zumbido dos pneus na terra, o facho dos faróis varrendo a plantação como olhos de predadores procurando presas. Cada vez que a luz passava perto, ela se enterrava na lama, parando de respirar, sentindo o coração bater contra a terra. Levou uma hora interminável para percorrer os 500 metros. Seus cotovelos sangravam, seus joelhos ardiam. Chegou ao galpão, uma estrutura colossal de zinco e metal, enferrujada pelo tempo e pelo esquecimento. O vento noturno fazia as telhas soltas baterem, criando uma sinfonia fantasmagórica de estalos, gemidos metálicos e sussurros. A porta lateral estava trancada com corrente grossa e um cadeado reforçado de titânio. Clarice usou um kit de gazuas improvisado, feito com grampos de cabelo de aço temperado, e uma técnica que aprendeu aprendendo manuais de arrombamento em processos criminais e treinando com peritos da PF. Suas mãos suavam dentro das luvas, mas eram firmes. Em 3 minutos agonizantes, o cadeado cedeu com um clique abafado que soou como um tiro no silêncio. Ela entrou. Deslizou para dentro da escuridão. Lá dentro, o cheiro era de papel velho, mofo, poeira e segredos podres. Acendeu a lanterna do celular no modo mais fraco possível, cobrindo o facho com os dedos para deixar passar apenas um fio de luz vermelha. O facho de luz revelou o caos organizado. Pilhas e pilhas de caixas de arquivo morto subindo até o teto em prateleiras industriais. Safra 2010. Safra 2015. Expansão Oeste. Conflitos de terra. Ela começou a procurar. Precisava de algo específico. RH.
contabilidade paralela, segurança, ocorrências. Encontrou uma seção gradeada no fundo, trancada separadamente como uma cela dentro da prisão. Documentos administrativos confidenciais, acesso restrito à família. Arrombou a grade com um pedaço de ferro que achou no chão, fazendo alavanca até a fechadura estourar. Abriu uma caixa aleatória. Eram contratos de trabalho forjados, todos assinados com impressões digitais borradas. Analfabetos. Leu as cláusulas com o estômago revirado. Descontos abusivos de 80% do salário por comida, arroz e feijão azedo, aluguel da barraca de lona furada, aluguel da enxada cega. Ao final do mês, o trabalhador devia mais do que recebia. Servidão por dívida, escravidão moderna pura, documentada, carimbada e arquivada com cinismo burocrático. Fotografou tudo, página por página. Clique, clique, clique. Em outra caixa, encontrou o ouro químico, notas fiscais de compra de defensivos agrícolas importados, nomes químicos banidos no Brasil e na Europa há 30 anos, agente laranja modificado, notas frias de empresas fantasmas no Paraguai e na Bolívia, e no fundo de uma gaveta emperrada de um arquivo de metal amassado, um caderno preto pequeno, capa dura, acertos extrajudiciais, 1995-2005. O coração de Clarice parou, o sangue gelou, as datas batiam, abriu com cuidado, como se fosse uma bomba. Eram registros manuais, letra cursiva, elegante e arrogante, nomes, datas, valores e observações macabras escritas a caneta tinteiro. João Pedroso reclamou da comida e tentou fugir. R$ 500 para o jagunço Beto, resolvido no mato. Folheou freneticamente até o ano de 2000. As páginas passavam, cada uma com uma sentença de morte. Encontrou. Página 42. Antônio Vega, fiscal intrometido do Ministério do Trabalho. R$ 10.000 para a equipe limpeza. Queima total no carro oficial na estrada vicinal. Obim ameaçou denunciar esquema da soja e citar nomes de juízes comprados. Problema eliminado. Lágrimas quentes, salgadas e dolorosas correram pelo rosto sujo de terra de Clarice, pingando sobre a luva. A prova material da morte de seu pai. O recibo do assassinato. A confissão escrita do monstro guardada como troféu. Ela fotografou a página com as mãos tremendo violentamente, o foco da câmera lutando para estabilizar. Tinha tudo. Era o fim do Império Cavalcante, o fim da impunidade. Guardou o caderno na mochila com cuidado sagrado. Fechou o zíper. Virou-se para sair. As luzes do galpão se acenderam de uma vez só. Holofotes potentes de estádio, instalados nas vigas altas, cegaram-na completamente, queimando suas retinas adaptadas ao escuro. Ora, 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 o que temos aqui? Uma ratazana de biblioteca no meio da minha soja? Uma ladra de papéis velhos? A voz de Tiago ecoou pelo espaço metálico, amplificada pela acústica do galpão vazio, cheia de escárnio e triunfo. Clarice piscou, tentando desesperadamente adaptar a visão, protegendo os olhos com o braço, tonta pela luz repentina. Tiago estava na porta principal, bloqueando a saída com pernas abertas. Ao lado dele, 4 homens armados com escopetas calibre 12 pump action, dedos nos gatilhos. E um passo à frente, um homem mais velho, de terno de linho branco impecável, que parecia brilhar na luz, chapéu panamá e um charuto cubano aceso na mão, soltando fumaça azul. Rodolfo Cavalcante, o barão. Em carne, osso, maldade e poder. Papai, olha só quem é. A boia fria valente do posto. Eu disse que ela era problema. Eu disse que ela fedia a encrenca. Rodolfo deu um passo à frente, entrando no foco de luz, caminhando com a calma de quem possui o chão que pisa. Seus olhos eram de um azul aguado, sem vida, frios como gelo seco, analisando Clarice como se fosse gado no leilão. Você invadiu minha propriedade particular, menina. Sabe o que fazemos com invasores aqui em Goiás?
A gente não chama a polícia, a gente chama o coveiro. Clarice ergueu o queixo. O medo estava lá, pulsando em cada veia, gritando em cada célula. Mas a juíza era mais forte que a mulher, mais forte que a filha órfã. Estou coletando provas de crimes federais flagrantes, trabalho escravo, homicídio qualificado, fraude fiscal, corrupção ativa, formação de quadrilha e crime ambiental. Rodolfo riu. Uma risada rouca, profunda, de quem fumou a vida toda e nunca ouviu um não. A fumaça do charuto desenhou espirais no ar-condicionado do galpão. Crimes federais? Minha querida, olhe em volta, olhe para essas paredes. Aqui quem manda sou eu. A lei federal acaba na minha porteira. Aqui dentro a Constituição sou eu. O Código Penal sou eu. A lei chega em qualquer lugar, coronel. Até no buraco onde você se esconde atrás do seu dinheiro sujo. Coronel, gosto desse título. Tem tradição, tem peso, mas prefiro empreendedor visionário. Soa mais moderno para a campanha do Senado. Ele fez um sinal discreto com a mão, um simples estalar de dedos. 2 guardas avançaram rápido, coturnos batendo no cimento, e agarraram Clarice pelos braços, antes que ela pudesse correr ou lutar. Ela não resistiu. Sabia que força física era inútil contra 4 homens armados e treinados. Eles arrancaram a mochila dela com violência, rasgando a alça. Tiago pegou o caderno preto de dentro, rindo como uma criança que ganhou doce. Olha, pai, ela achou o livro dos pecados. Aquele antigo que você disse que ia queimar, mas nunca queimou por saudosismo. Rodolfo pegou o caderno. Folheou com desdém, como se fosse um jornal velho e sem importância. Leu a página marcada. Curiosa, muito curiosa e persistente, investigou fundo. Ele caminhou até Clarice, ficando a centímetros dela, estudando seu rosto sujo de terra e graxa com fascínio mórbido. Você não tem cara de boia fria. Essas mãos finas, dedos longos, mãos de quem nunca pegou na enxada, nunca cortou cana, nunca sentiu a dor do calo estourar, mãos de escritório, de caneta, de ar-condicionado. Quem é você de verdade? Polícia? Jornalista? Eu sou o seu pior pesadelo, Rodolfo. Sou o passado voltando para te cobrar. Duvido. Meus pesadelos costumam ter dentes maiores e garras mais afiadas. Você é só uma menina assustada brincando de espiã. Ele jogou o caderno num latão de lixo enferrujado próximo, onde queimavam lixo. Riscou um fósforo de madeira na sola do sapato italiano e jogou dentro do latão com um gesto teatral. O papel seco, embebido no tempo, pegou fogo instantaneamente. As chamas lamberam as provas, transformando a confissão em cinzas e fumaça. Pronto, acabou a prova. Acabou o crime. Sem corpo, sem crime, sem papel, sem história. Sua investigação virou fumaça. As fotos já estão na nuvem. Clarice mentiu, mantendo a voz firme e o olhar inabalável, jogando sua última cartada de blefe. Transmissão automática via satélite assim que o obturador dispara. Cada página que eu virei já está no servidor da Polícia Federal em Brasília, sendo analisada por peritos. Tiago olhou para o pai, pânico real surgindo nos olhos. Pai, e se for verdade? Hoje em dia tem tecnologia para isso. Esses celulares fazem tudo. Não é, seu idiota. Para de ser frouxo. Essa espelunca bloqueia sinal de celular. Paredes duplas de zinco e revestimento de chumbo. É uma gaiola de Faraday, meu filho. Eu mandei construir assim para esconder coisas da interceptação telefônica. Aprenda física antes de querer herdar meu império. Rodolfo se aproximou de Clarice. O cheiro de charuto e colônia cara era nauseante, tão perto, misturado com o hálito de café e maldade. Ninguém sabe que você está aqui. Ninguém vai procurar uma retirante chamada Maria, que sumiu no mundo. A Polícia Federal sabe. E eles não procuram Maria. Eles procuram a juíza federal Clarice Vega, titular da 4ª Vara Criminal. O silêncio caiu pesado no galpão, mais pesado que o teto de metal esmagando o ar. Rodolfo parou.
O sorriso desapareceu por um segundo. A fumaça parou no ar. Os capangas trocaram olhares nervosos. Juíza federal era outro nível de problema. Juíza. Ele chegou bem perto, olhando nos olhos dela, procurando a verdade, procurando o medo. Vega. Vega. A memória estalou em sua mente sociopata e fotográfica. Antônio Vega. Meu pai, o homem honesto que você mandou queimar vivo porque ele não aceitou sua propina suja, porque ele tinha honra, coisa que você não sabe o que é. Rodolfo recuou um passo, instintivamente, como se tivesse visto um fantasma saindo da cova para assombrá-lo. Mas logo a arrogância voltou, redobrada pelo perigo e pela adrenalina. O mundo é pequeno mesmo, não é? O fiscalzinho teve uma filha, e a filha virou juíza. Que bonitinho, que história comovente de novela. Ele deu um tapa no rosto dela com as costas da mão. Forte, seco, violento. O som foi estalado e ecoou. O gosto de ferro e sangue encheu a boca de Clarice. Sua cabeça girou, o mundo balançou, mas ela voltou a encará-lo, cuspindo o sangue no sapato branco dele. Seu pai era um entrave ao progresso, um burocrata medíocre que achava que podia parar o futuro. E você é igual, gente pequena querendo parar gigante. Vocês são formigas na frente de um trator esteira. Gigantes caem, Rodolfo, e fazem muito barulho quando batem no chão. O barulho vai ser ouvido até em Brasília, até no Supremo. Não hoje. Hoje não vai ter barulho nenhum. Hoje você vai fazer um passeio só de ida. Um passeio educativo. Ele virou para os capangas, a voz fria e executiva dando ordens como se pedisse café. Levem ela para a Vala dos Esquecidos, lá no Pântano Sul, onde a gente joga as embalagens de veneno. Quero resolver isso longe daqui. Pai, a gente não devia só dar um sumiço nela aqui mesmo? Um tiro na nuca e joga na fornalha? Tiago perguntou, a mão tremendo na arma, suando frio. Não. Quero que ela veja onde termina quem se mete comigo. Quero que ela sinta o cheiro do lugar. E quero ver a cara dela quando a lama cobrir a boca arrogante dessa doutora que acha que manda em mim. Clarice foi arrastada para fora do galpão pelos cabelos e braços. Jogada na caçamba de uma caminhonete suja de barro e sangue seco, as mãos amarradas com lacres plásticos apertados que cortavam a circulação e machucavam os pulsos. Tiago e 2 capangas subiram junto na caçamba, mantendo as armas apontadas para a cabeça dela. Rodolfo foi na frente, dirigindo pessoalmente a outra caminhonete. A viagem foi curta, mas pareceu durar uma eternidade de solavancos e dor. Entraram numa área de mata fechada, uma reserva legal preservada apenas para esconder os horrores que a fazenda produzia e não podia mostrar nos comerciais de TV. O cheiro mudou drasticamente. Saiu o cheiro verde e químico da soja. Entrou o cheiro doce, podre e denso de decomposição, metano e água parada. Pararam na beira de um brejo negro, oleoso, cercado de urubus que voavam baixo, esperando o jantar. A Vala dos Esquecidos. Um local onde despejavam restos de embalagens de veneno, lixo tóxico, carcaças de animais e, pelo visto, corpos de quem incomodava o progresso. Rodolfo desceu, ajustou o chapéu Panamá para não sujar e caminhou até a beira do pântano com cuidado. Sabe o que tem aí embaixo, juíza? Ossos. Muitos ossos. Camadas geológicas de problemas resolvidos. Gente que reclamou do salário. Gente que roubou ferramenta. Gente que tentou ser herói sindicalista. Todos iguais agora. Todos adubo. Tiago empurrou Clarice até a borda. O chão era escorregadio, lama misturada com óleo diesel e chorume. Ajoelha! Ajoelha agora! Clarice se manteve em pé, as pernas tremendo de exaustão, mas a coluna ereta como uma estaca de aroeira. Eu disse ajoelha, porra! Tiago chutou a parte de trás do joelho dela com a bota. Clarice caiu de joelhos na lama fétida, sujando a roupa que já estava imunda. Rodolfo sacou um revólver prateado, cano longo.
cravejado com o brasão da família no cabo de madrepérola. Uma arma de exibição feita para matar com estilo. A história se repete, doutora. O pai morre queimado no fogo, purificado. A filha morre afogada na merda, humilhada. Poético, não acha? O ciclo da vida e da morte no campo sendo respeitado. Clarice olhou para o céu. A lua estava encoberta por nuvens pesadas de chuva. Escuridão total. Ela pensou no pai. Pensou em Dona Sebastiana rezando. Pensou-se o sinal do celular, que ela ativou secretamente no bolso da calça, com um comando de voz sussurrado. Código vermelho. Quando estava na caçamba, longe da gaiola de Faraday, tinha funcionado e transmitido a geolocalização. Você pode me matar, Rodolfo, pode me apagar, mas não pode matar o que eu comecei. A denúncia já foi feita. O processo já existe. Outros virão depois de mim. Papel aceita tudo, minha filha. Papel rasga, papel queima. A realidade é quem tem a arma na mão. E a arma tá na minha mão, apontada para sua testa. Ele engatilhou o revólver. O clique metálico soou como um trovão no silêncio mortal do pântano. Os grilos pararam de cantar. Mande lembranças pro Antônio no inferno. Diga que eu mandei um abraço e que a soja tá linda esse ano. O dedo de Rodolfo começou a pressionar o gatilho, a pele do dedo ficando branca com a pressão. Clarice fechou os olhos, respirou fundo o ar podre e preparou-se para o impacto, para o fim, para a escuridão. Foi quando o chão tremeu. Não foi um tremor de terra natural, foi um som, grave, rítmico, vibrando no ar, na água do pântano e no peito de todos. Tum, 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 tum. Rodolfo parou, o dedo congelado no gatilho a 1 milímetro do disparo. Olhou para cima, confuso, franzindo a testa. O que é isso? Trovão? Vai chover? O som aumentou exponencialmente, virando um rugido mecânico ensurdecedor. O vento começou a agitar as copas das árvores violentamente, dobrando galhos, levantando folhas e água do pântano. De repente, a noite virou dia. 3 feixes de luz cegantes, brancos e puros, cortaram a escuridão, vindos de cima. Holofotes de alta potência de nível militar iluminaram o pântano, revelando cada detalhe do horror, cada rosto suado. Helicópteros pretos, blindados, sem marcas visíveis exceto o brasão dourado da República e as letras amarelas gigantes na lateral. COT, Comando de Operações Táticas da Polícia Federal. Polícia Federal, larguem as armas, deitem no chão, agora, agora! A voz amplificada por megafones era tão alta que doía os ouvidos, uma voz de Deus mecânico. Agentes de elite, vestidos de preto tático, com capacetes balísticos e visão noturna, desceram de rapel rápido como aranhas letais, armados com fuzis de assalto HK-416. Pontos vermelhos de mira a laser dançavam sobre o peito branco de Rodolfo, sobre a testa suada de Tiago e sobre as armas dos capangas. Não se mexam! Mãos na cabeça ou disparamos para matar! Os jagunços, mercenários pagos por dia que não tinham fidelidade canina, largaram as escopetas imediatamente na lama, erguendo as mãos. Não eram suicidas, sabiam quando o jogo acabava. Tiago começou a chorar convulsivamente, o revólver caindo de sua mão frouxa e desaparecendo na lama. Ele caiu sentado, urinando nas calças de grife, gritando como uma criança. Pai! Pai! Faz alguma coisa! Eles vão me matar! Rodolfo ficou paralisado. Estátua de sal. A arma pendurada na mão, tremendo incontrolavelmente. Ele olhava para os helicópteros com a boca aberta, o charuto caído no chão, chiando na lama. O rei da soja, o dono do mundo, o intocável, reduzido a um velho assustado, patético, cercado pela força avassaladora do Estado que ele desprezava. Solta a arma, Rodolfo! Último aviso, solta! Gritou um agente que já estava no solo, o cano do fuzil a 2 metros do rosto do barão.
A arma caiu na lama, sendo engolida pelo pântano, junto com a arrogância dele. Clarice foi levantada por 2 agentes que cortaram os lacres de seus pulsos com facas táticas. Doutora Clarice, a senhora está ferida. Precisa de médico? A equipe de resgate está aqui. Ela esfregou os pulsos marcados e sangrando, olhando para Rodolfo sendo algemado com força bruta, o rosto pressionado contra a terra podre que ele usava para esconder seus crimes. Estou bem. Estou viva. Prendam eles. Prendam todos. Levem para a superintendência regional. Ninguém sai. Rodolfo levantou a cabeça com dificuldade, cuspindo lama preta e ódio. Seus olhos encontraram os de Clarice, injetados de fúria impotente. Você me pagou uma armadilha. Sua vadia traidora. Você destruiu minha vida. Clarice caminhou até ele. O terno branco agora estava imundo, destruído, preto de lama e fezes. Ela se abaixou para ficar na altura dos olhos dele, invadindo o espaço dele pela primeira vez com autoridade total. Não, Rodolfo, eu não fiz uma armadilha. Eu te trouxe a lei, aquela que você achou que não existia aqui, que parava na sua porteira. A lei entrou, e ela tem algemas. Ela chegou bem perto e sussurrou para que só ele ouvisse. E o meu pai manda lembranças. Do céu, ele disse que a justiça tarda, mas não falha. A Operação Terra Limpa foi a maior da história do estado de Goiás e de todo o centro-oeste brasileiro. Naquela mesma noite, 230 trabalhadores foram resgatados em condições degradantes nos confins da fazenda, chorando ao verem os agentes federais. Alojamentos insalubres foram filmados, fotografados e periciados. O galpão de documentos, embora o caderno tivesse queimado, ainda continha em outras caixas toneladas de provas de crimes fiscais, notas frias e mapas de grilagem que a equipe forense apreendeu e levou em caminhões. Mas a prova principal, a prova de ouro, estava no celular de Clarice. As fotos do caderno, nítidas, de alta resolução, irrefutáveis, salvas na nuvem antes de serem apagadas. O backup automático via satélite, tecnologia que Rodolfo desconhecia, funcionou perfeitamente. O amanhecer em Santa Rita do Pouso foi diferente de qualquer outro na história da cidade. Não houve poeira de caminhões levando soja para o porto. Houve sirenes, um comboio interminável de viaturas da Polícia Federal, com luzes vermelhas e azuis girando, levando os presos para a capital. Na praça da cidade, a multidão se reuniu. Trabalhadores, donas de casa, comerciantes oprimidos, crianças. Não com medo, mas com descrença que virava esperança a cada segundo. O barão estava preso. O intocável, o mito, o monstro estava na caçamba de uma viatura gaiola, algemado como um criminoso comum, sem chapéu, sem charuto, sem dignidade, exposto ao sol e aos olhares de quem ele humilhou por décadas. Clarice, agora limpa, tendo tomado um banho rápido no posto de comando móvel, vestindo um colete da PF com as letras douradas Juiz Federal nas costas e no peito, subiu na carroceria de um caminhão de som improvisado na praça. Povo de Santa Rita, sua voz, amplificada pelo microfone, ecoou pelas ruas, firme, clara e poderosa. O tempo do medo acabou. Hoje, o medo mudou de lado. Rodolfo Cavalcante, seu filho Tiago e toda a sua quadrilha responderão perante a Justiça Federal por redução à condição análoga à de escravo, homicídio qualificado, tortura, organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes ambientais hediondos. As terras griladas e roubadas serão desapropriadas imediatamente para a reforma agrária e devolvidas ao povo. Um segundo de silêncio absoluto, de choque. E então, o caos, gritos de júbilo. Chapéus jogados para o alto, pessoas se abraçando e chorando no meio da rua. Um grito preso na garganta de uma cidade inteira por 30 anos foi solto num rugido de liberdade. Dona Sebastiana estava na primeira fila,
apoiada em sua enxada, como se fosse um cetro real, chorando copiosamente, as lágrimas lavando o rosto marcado. Clarice desceu do caminhão e foi direto até ela, ignorando o protocolo de segurança dos agentes. A senhora está livre, dona Sebastiana. A nascente é sua, a terra é sua. Ninguém nunca mais vai envenenar sua água ou sua vida. O barão caiu. A velha abraçou Clarice com uma força surpreendente, molhando o colete tático com suas lágrimas de alívio. Obrigada, minha filha. Obrigada. Seu pai está sorrindo lá em cima. Eu sinto ele sorrindo. Ele está orgulhoso demais da doutora dele. 6 meses depois, Santa Rita do Pouso mudou de nome através de um plebiscito popular histórico. Agora se chamava Vila Esperança do Cerrado. A monocultura sufocante e venenosa da soja deu lugar a um mosaico colorido de pequenas propriedades produtivas familiares. Cooperativas de agricultores plantavam comida de verdade: arroz, feijão, milho, abóbora, hortaliças orgânicas, sem veneno, com vida, com pássaros voltando a cantar. A venda do Chico foi reformada, pintada de azul, e agora era um mercado cooperativo justo, onde os produtores vendiam direto para o consumidor. A Casa Grande da Fazenda, antes símbolo de opressão e morte, foi desapropriada pelo governo federal e transformada em uma escola técnica agrícola. Jovens da região, filhos dos antigos boias frias, aprendiam a cultivar a terra com tecnologia, ciência e respeito, não com exploração e chicote. Clarice voltou para visitar no dia da inauguração da escola. O ar estava mais limpo. O cheiro de morte e veneno sumira completamente, substituído pelo cheiro doce de terra molhada, chuva e flores do campo. Ela caminhou sozinha, longe da festa, até o local onde encontraram o carro de seu pai carbonizado 25 anos atrás. O local, antes marcado por terra queimada onde nada nascia, agora estava marcado por um ipê amarelo majestoso, plantado pelos moradores em homenagem a Antônio Vega, com uma placa de bronze na base. Sentou-se à sombra da árvore, sentindo a brisa fresca no rosto. Rodolfo Cavalcante foi condenado a 128 anos de prisão em regime fechado, sem direito a recorrer em liberdade. Seus bens, contas na Suíça e fazendas foram confiscados e leiloados para pagar as indenizações milionárias aos trabalhadores. Ele morreu na cadeia de segurança máxima 2 meses depois da sentença, vítima de um infarto fulminante enquanto limpava o chão da própria cela com uma escova de dentes. Justiça divina ou coincidência, ninguém chorou por ele, e seu enterro não teve flores. Clarice tocou o tronco rugoso do ipê, sentindo a conexão vibrar em sua mão. Missão cumprida, pai. A terra agora é de quem planta. A justiça foi feita do jeito que o Senhor me ensinou. Um vento suave balançou as flores amarelas do ipê, fazendo uma chuva de pétalas douradas cair sobre ela, cobrindo seus cabelos e ombros. O único ouro que vale a pena. O ouro da liberdade e da dignidade. E você, o que achou dessa reviravolta emocionante no coração do Brasil? Se essa história de justiça no campo te tocou e te inspirou a acreditar que o bem pode vencer, deixa seu like agora mesmo e se inscreve no canal. Tem muito mais histórias de coragem e justiça vindo por aí. Até a próxima.